pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e no programa de hoje eu estou felicíssima porque eu estou com o autor do livro que conversaremos, que é o professor Francisco César Ferraz. Eu vou pedir para o professor se apresentar primeiro para quem não te conhece e aí depois eu faço a apresentação do livro. Obrigado, Tamires. Meu nome é Francisco César Alves Ferraz, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Sou doutor em História pela USP, pela Universidade de São Paulo. Lá eu pesquisei o que aconteceu com os brasileiros que foram à Segunda Guerra Mundial, que foram combater, o que aconteceu com eles depois que eles voltaram. E entender o que aconteceu com eles depois que eles voltaram, se foram bem recebidos, se não foram, se tiveram emprego, se não tiveram, se enfrentaram dificuldades de relacionamento depois da experiência extrema que é participar da guerra, a gente acaba estudando mais a guerra em si. Estuda a guerra em todos os sentidos, o que a guerra pode fazer com o ser humano. E não apenas, e aí é uma decorrência, não apenas com o combatente, mas também com todas as pessoas. Até porque a Segunda Guerra Mundial, e isso eu coloco no livro desde o início, a Segunda Guerra Mundial foi como nenhuma outra antes e nenhuma outra depois, uma guerra total, uma guerra realmente global, acho que só a Antártida não se tornou um teatro de operações possível durante a guerra, e interdependente. Então o que acontecia num outro continente acabava afetando, dentro dessa guerra, acabava afetando outros continentes. Vou dar um exemplo brasileiro, o caso da borracha. O Brasil, a borracha é uma árvore brasileira, a Hevea brasiliensis, seringueira, mas no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a Inglaterra conseguiu transplantar mudas e sementes e plantou no Sudeste Asiático. E lá eles praticamente tomaram o mercado brasileiro. O mercado brasileiro de borracha ficou estagnado, o mercado internacional. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão atacou aqueles centros produtores de borracha e os aliados ficaram, de uma hora para outra, sem a possibilidade de borracha. Então, toca reativar a produção de borracha no Brasil. Então, houve investimento, houve, inclusive, a migração interna, principalmente do Ceará, de trabalhadores do Ceará para a selva amazônica, para extrair o látex e produzir a borracha. Então, o que aconteceu do outro lado do mundo, acabou influenciando a vida de pessoas comuns de milhares de quilômetros de distância. E aí a gente começa estudando essa guerra nesse sentido e vai criando questionamentos, ideias. E aí foi um convite da editora Contexto que pediu me perguntou se eu poderia fazer um livro dessa coleção Temas Fundamentais, né? Se eu poderia fazer um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu até brinquei, falei assim, olha, essa coleção são livros mais curtos, são livros realmente feitos para manuais, como uma espécie tanto de manuais acadêmicos para a graduação, mas numa linguagem e num estilo editorial que se torna atraente para o público em geral. E a ideia é essa, é tornar atraente para o público em geral. E aí eu falei, olha, livro de Segunda Guerra Mundial, se você for procurar na editora, tem 800, 900, 1.200 páginas. Como é que eu vou fazer caber São Paulo dentro de Águas de São Pedro? Não dá, né? É muita coisa. Então, foi um esforço bem grande para tentar, ao mesmo tempo, sintetizar toda a experiência da guerra, e não apenas a experiência militar. E isso eu faço questão de enfatizar. A guerra não foi só uma questão militar. Não foi só uma questão bélica, mas foi uma questão humanitária, foi uma questão geral, foi um problema da humanidade, que teve que lidar com isso. Então, aí consegui sintetizar em 160 páginas, foi um esforço muito grande, e eu espero que eu tenha sido recompensado por isso, porque realmente foi o maior desafio. E eu falo desafio não apenas para a escrita, do ponto de vista do pesquisador, mas é uma coisa que também me tocou profundamente. Assim, houve momentos que isso afetava a minha emoção, porque tem eventos da Segunda Guerra Mundial que ultrapassam a lógica humana, né? A lógica, aquela racionalidade ou aquela tentativa de ficar olímpico sobre os fatos. É impossível. Tem eventos, certas características dessa guerra que realmente mexe com a emoção. Teve vezes que eu parei durante 1 ou 2 dias porque eu não conseguia
escrever ou falar sobre, porque eram passagens muito dolorosas, né? Sim. Eu acho essa coleção muito preciosa, porque como ela é escrita de uma forma tenta ser mais simples a linguagem, né? É muito bom de usar trechos desses livros em sala de aula. Então eu coloco nos slides para fazer leitura com os alunos, para a gente debater o texto, em prova mesmo, né? Para eles interpretarem. Então é uma coleção de muito valor da editora Contexto. Mas pro ouvinte, pela segunda vez nesse ano eu estou indicando um livro historiográfico. Eu, apesar de historiadora, tento focar mais em literatura por aqui, porque é o que interessa o maior público, né? Mas por que parei e resolvi fazer sobre esse livro, mais um livro historiográfico esse ano? Porque quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo agora, com conflitos se arrastando e conflitos muito violentos acontecendo, parece que as pessoas esquecem os custos emocionais, os custos humanos que uma guerra e todo tipo de guerra acarreta, né? Eu acho que foi meio isso, assim, que me motivou a gravar sobre esse livro. Porque, como o senhor falou, a Segunda Guerra Mundial é extensa, a gente pode ler 100 livros de Segunda Guerra Mundial e ainda não vai ter esgotado o que é possível falar dela, ao mesmo tempo em que, em todas essas leituras, a gente vai ter os momentos em que vai precisar largar o livro e ir pro cantinho, chorar um pouco, repensar a vida, porque é uma coisa sem igual. Mas eu acho que olhar para o passado, e foi o mesmo motivo pelo qual eu gravei o livro sobre Jerusalém esse ano, da Karen Armstrong, que não é historiadora, mas que fez um trabalho mais ou menos assim, né? É no sentido de a gente entender e aprender com o passado, a analisar e a viver de maneira mais humana o presente, né? Então foi esse o meu objetivo. Enquanto eu li, eu fiquei, nossa, eu acho que daria um bom programa. Aí tive coragem de convidar o senhor, falei, nem sei se ele vai ler o e-mail, professor de universidade tem tanta coisa na caixa de e-mail, você nem vai chegar nele, mas que bom que o senhor está aqui para a gente poder conversar sobre esse livro. Eu vou ler a sinopse só para o pessoal ter a dimensão um pouco maior do que o senhor estava falando agora. Segundo a sinopse da editora Contexto, diz assim: a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, marcou a história de forma indelével. Ela envolveu, direta ou indiretamente, o mundo todo. Não apenas seus principais contendores, desde a extensa costa brasileira até minúsculas ilhas do Pacífico. Foi um conflito que atingiu quem estava nas áreas de combate, o que é compreensível, mas também a população civil que se encontrava geográfica e emocionalmente distante dos campos de batalha. Foi de todos os conflitos registrados a guerra que produziu mais mortos, pelo menos 80 milhões de pessoas. Foi também nos tempos modernos aquela em que morreram mais civis do que combatentes, seja por bombardeios, incluindo a utilização da bomba atômica, seja em campos de concentração e extermínio desenvolvidos pelos nazistas. Esta obra apresenta a Segunda Guerra com suas batalhas e aspectos políticos, como não poderia deixar de ser, mas também em seu aspecto humano. Homens e mulheres, soldados e civis, crianças e adultos, vencedores e vencidos, que viveram a guerra e por ela foram afetados em termos individuais e coletivos, com repercussões nas várias gerações que se seguiram, incluindo a nossa. Quando eu comecei a leitura, eu confesso que eu fiquei, não, é um livro de história militar. Eu confesso que eu entendo pouquíssimo da parte militar, as minúcias de batalha. Como professora, eu trabalho, né, a partir dos livros didáticos que não dão muito esse foco. A gente trabalha ali dia D e Operação Barbarossa, assim, na escola, né? As outras fala da invasão da Polônia, de repente já tem Barbarossa, de repente já tem dia D e a gente vai correndo para dar conta desse conteúdo extenso. Mas conforme eu li esse livro, ele mudou a minha opinião sobre a importância da história militar, assim, em muitos aspectos. Porque, como eu não conhecia tantos detalhes, eu realmente não tinha dimensão da brutalidade, não só humana, porque essa a gente sabe, né, porque acho que é o principal aspecto focado na Segunda Guerra Mundial, mas do volume de coisas envolvidas. Eu falo para os alunos quando eu dou aula que a gente já tem o spoiler, né, do que vai acontecer, a gente sabe se ganhou ou perdeu, mas em vários momentos eu lia com a respiração meio presa de, meu Deus, e se os nazistas ganharem, gente, parece que eles vão ganhar, socorro. Então eu ficava meio que na ponta da cadeira, acompanhando, assim, cada nova invasão, cada novo avanço nazista, e de repente só tem a Inglaterra contra eles, aí a Inglaterra meio que se retira, de repente só tem a União Soviética. Foi um livro que me deixou com a respiração presa, assim, segurando em vários momentos, apesar de saber que a Alemanha foi derrotada ao final da guerra. Então, foi um livro que mudou a minha opinião sobre a importância de história militar, porque se a gente não olha para esses aspectos, outras coisas ficam
soltas, outras coisas ficam incompletas na compreensão do todo. Então, primeiro, queria dar esse elogio, parabéns pro senhor, fazer esse elogio de alguém que não gostava e passou a achar muito importante olhar para esse aspecto, porque ele ajuda a gente a entender o todo, né, do conflito, não só as consequências, que são obviamente importantes, mas como que a gente chega nesses cenários tão catastróficos, né? Quando a gente começa o curso de História, desde a primeira semana do curso de graduação em História, nós somos, eu vou usar um termo militar, somos bombardeados com aquelas frases. A história não é a história dos grandes personagens. A história não é a história das guerras, não é a história das batalhas. É um pouco daquela influência da escola do Zanardi, principalmente, Sim. né? Uhum. Só que, assim, muita gente ignora, mesmo depois de ter feito o curso de História, é que, por exemplo, o pai do Zanardi, Marc Bloch, um dos pais fundadores, ele combateu nas 2 guerras mundiais. Um dos melhores textos, um dos melhores artigos que hoje eu uso para trabalharmos fake news, fruto de uma experiência dele, francês, na Primeira Guerra Mundial, dos boatos, ou informações falsas, que hoje a gente chama de fake news, e ele mostrando o quanto era importante para o historiador entender não só o que cria fake news, mas por que ela se espalha. Quer dizer, fake news não, a informação falsa, o boato, e como é que ele se espalha. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, ele já bem mais velho, mas ele se dispõe a lutar contra a Alemanha, e ele, como major de Estado-Maior, ele tem uma experiência de dentro da cúpula do exército francês, e aí ele acaba, essa experiência muito amarga, não só por conta da derrota, que só vai ser publicado póstumamente. Marc Bloch vai para a resistência francesa, depois da rendição da França, e ele é capturado e torturado e fuzilado. Dessa fase, nós temos 2 obras. A Apologia da História, que é um livro que todo estudante de história acaba lendo, né, no primeiro ano, e o outro que é bem menos conhecido, que é A Estranha Derrota, em que ele faz um balanço de dentro de por que a França perdeu, né, por que a França acaba sendo derrotada na Segunda Guerra Mundial. Então, se até o Marc Bloch fala sobre guerra, quem somos nós, né, para dizer... Eles mortais. Além do mais, assim, como é que você... não é de grandes personagens. A Segunda Guerra Mundial é o campo de prova de que ela não é feita de grandes personagens. Hitler, tiraram um nos outros. Não. Como é que se tornam importantes nesses movimentos dessas nações? Então, a Segunda Guerra Mundial é um campo de prova das personalidades que elas aglutinam na história em geral. E, como você disse, a gente tem um spoiler da coisa. Nós sabemos o final da história. Entender como um legista, né? A gente procura a razão da morte. Procuramos entender o que motivou esse óbito. Isso é incompleto, porque, na verdade, os personagens que a gente estuda, as grandes massas de seres humanos em processos sociais que a gente estuda no final. A Segunda Guerra Mundial é um evento extremo. Por mais que se diga, olha, as negociações de Munique cedo ou tarde acabariam na guerra. Entender de muitos personagens relevantes daquele momento era uma chance. E quais eram as chances que eles teriam de fazer coisa diferente? Então, permite também não apenas estudar a guerra em si, mas a teoria da história, né? Porque aí a gente começa a se questionar sobre alguns pontos que achávamos sempre muito pacíficos e que nem sempre são, porque a história sempre nos surpreende. Mas realmente, assim, como eu disse antes, né, mudou muito a minha interpretação sobre a importância da história militar, porque, como o senhor disse, na nossa formação, a gente passa por essa, né, questão de tentar olhar a história vista de baixo. Eu mesma, no mestrado, trabalhei com a perspectiva um pouco mais da microhistória do que com essa noção mais ampla da história, e a gente vai indo para aquilo que a gente gosta, né? É natural, assim, a gente vai seguindo o fluxo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente já se identifica, e aí esse livro realmente foi um ótimo chacoalhão para mim, por trazer essa dimensão da importância de entender o passo a passo da guerra, mas, já colocando meu segundo ponto de por que eu gostei muito da leitura dele, é porque é fácil de compreender. Óbvio, eu sou uma pessoa dentro da lógica da história, né, como professora e tudo mais. Mas mesmo para quem não é familiarizado com o tema, é uma leitura que tem sentido. Eu acho que a escolha que o senhor fez de ir separando invasão, por exemplo, né, a Alemanha invade a Polônia, daí vem a Tchecoslováquia, vem a Polônia, aí a gente vai ter o norte ali da Europa, cada pedacinho ser separado também, eu acho que ajuda para quem
não é do campo, a se localizar, porque daí a pessoa consegue ter um mapinha ali do lado para literalmente se localizar geograficamente, né? Mas também de não serem capítulos ou pedaços muito extensos do texto, que às vezes acontecem, né? Nós, historiadores, somos pessoas extremamente prolixas, muitas vezes. Então, o senhor fez um trabalho muito bom, assim, de conseguir ir dividindo pedaço a pedaço, porque fica uma leitura muito mais fácil, né? E também o fato de que o senhor fez uma porta de entrada maravilhosa aqui, né, para conhecer o assunto, porque ao final de cada um desses pedaços, ou ao final de cada capítulo, há uma lista de indicação de livros, de produções audiovisuais, o que também, se a pessoa se interessou por aquele tema ali, ela já tem um caminho das pedras para seguir, né? O que ela pode pesquisar, onde ela pode ler mais coisas, ou assistir o documentário, assistir algum filme, que vá complementando aquilo que o senhor falou nesse tópico, né? Então eu acho que tem muito isso, assim, é um livro que chega, que devia chegar, né? A gente sabe que os trabalhos historiográficos às vezes não chegam muito, mas que devia chegar mais fácil no grande público, porque é possível de se compreender sem problema algum esse livro, né? Não existe evento histórico mais filmado que a Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer, ela é uma síntese de tudo. É horrível dizer isso, mas vida, morte, amor, ódio, solidariedade, covardia, coragem, enfim, você tem todas as questões éticas, ou praticamente todas. Um dos meus filmes preferidos, um dos meus clássicos, por exemplo, Casablanca, de Michael Curtiz. É um filme de 1943, se não me engano, né? E esse, inclusive, eu nem citei, mas é um filme de ficção, mas é só um exemplo, que é uma história que tem a guerra apenas como um pano de fundo, que é a história de Rick, Ilsa e Victor Laszlo, um triângulo amoroso, mas a guerra é que define, de certa maneira, os passos de vida e sobrevivência dos personagens. O mais semelhante disso de outras guerras é aí o vento levou. É uma guerra no meio. Esse evento, que é avassalador, ele acaba definindo, ou pelo menos interferindo no destino dos personagens. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela é filmada, não só como pano de fundo, mas muitas vezes tem muitos filmes em que ela é filmada no sentido tanto de ficção, como uma forma de também se contar essa história. Há toda uma narrativa, uma história da narrativa, que vai mudando ao longo do tempo da Segunda Guerra Mundial. A forma como a Segunda Guerra Mundial foi contada por Hollywood, por exemplo, durante a guerra, depois da guerra, ela vai mudando. Quando chega nos anos 60, 70, há uma mudança no padrão de enredo, no padrão de roteiro. Certos elementos visuais são mais estimulados que outros, e também certos temas que começam a aparecer. Então, é sempre uma experiência viva entender isso. E não existe... eu acho uma das melhores invenções da humanidade é o cinema, né? Então, para mim, é uma coisa muito grata poder exercitar essa cultura fílmica. Realmente é um evento que gera muitas narrativas interessantes e estimulantes sobre o tema. Para a sala de aula é ótimo, né? O problema é que nós não temos tempo para exercitar os filmes. Mesmo na graduação, eu faço cortes, né? Só para... senão... daria para fazer um curso inteiro. Só pelo cinema. Eu fiz uma optativa na graduação com o professor Denison, que talvez o senhor conheça, né, daqui da Federal do Paraná, que é especialista em Segunda Guerra, e a optativa foi a gente analisar filmes da Segunda Guerra Mundial e o quão apropriados historicamente eles eram ou não. O trabalho de conclusão de cada um dos alunos era fazer um artigo sobre cada filme escolhido, assim, né? Cada um escolhia um filme. E foi uma disciplina interessante da gente ter essa perspectiva de pensar a história a partir de outro ponto de vista, né? Que a gente sabe que o filme não é uma fonte histórica, né? Ainda mais filmes cinematográficos mesmo, né? Não documentários, embora o documentário também tenha o ponto de vista do diretor, mas foi um trabalho interessante da gente analisar a Segunda Guerra desse jeito, assim. Bem isso pelo que o senhor falou, né? Tem muito o jeito de contar, o foco de contar. Para quem só assiste filmes de Hollywood, parece que quem salvou o mundo foi os Estados Unidos, né? Que, nossa, foi realmente um grande herói. E os custos de vida e financeiros foram todos dos Estados Unidos. O que eles têm, óbvio, uma importância significativa no contexto da guerra, mas
mas que não é verdade, assim, bem apurada, porque é a União Soviética que paga o maior preço em todas as frentes, né, na Segunda Guerra. Sim, boa lembrança do professor Denison. Até eu ia querer assistir essa disciplina. Além de a paixão pela Segunda Guerra e pelo cinema nos une. Ah, que legal. As narrativas variam também de país para país. Por exemplo, eu fui convidado recentemente para a Universidade Chinesa para o aniversário do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, que lá na China eles chamam de Guerra Mundial Antifascista. E é impressionante como que na China também foi mudada a narrativa sobre a guerra. E há um investimento muito grande na China, que está paralelo como potência, vamos dizer até competidora ou concorrente mundial, né, aos Estados Unidos, também uma emergência de uma cinematografia específica sobre a guerra. Então, valorizando o protagonismo chinês na sua guerra de resistência contra a invasão japonesa e também as atrocidades que os japoneses fizeram que durante a guerra. Então, por exemplo, no lançamento de 2 filmes, um é Dead for Rights e o outro era a Unidade 731. Eles estão disponíveis em YouTube com legenda, você pode colocar em português e eles são falados originalmente em chinês. Sim. E por fim, por que eu acho que os ouvintes do podcast deviam ler esse livro? Tem gente que não gosta, né, de estudar história, acha história uma coisa chata. Eu, como historiadora, tô aqui há muito tempo tentando convencer os nossos ouvintes a darem essa chance. E vários são maravilhosos e já deram. Mas eu acho que compreender a dimensão da Segunda Guerra, as principais características, os danos que ela gera no mundo, é muito relevante na nossa sociedade hoje, porque parece que a gente está anestesiado, né? O mundo está meio letárgico diante dos conflitos que a gente vê no nosso contexto. Então, perceber a desgraça que guerras significam voltou a ser imperativo para os nossos dias. E eu acho que esse livro traz muito isso, ele ajuda muito nesse sentido. Então, a minha recomendação é que você leia esse livro pensando nisso, assim, pensando em como compreender guerras do passado pode sensibilizar o nosso olhar e a nossa consciência para o nosso contexto de hoje, assim, que está devastado por grandes conflitos, né, que a gente está vendo no Oriente Médio e na Europa nesse momento. E isso é óbvio, né? Esses são os que aparecem na mídia ainda, sem falar as guerras na África e conflitos na Ásia mesmo, que aí a gente nem tem a mídia falando deles, né? Porque a guerra realmente foi mundial e afeta de diferentes maneiras, claro. Mas entender menos como um fenômeno bélico em si e mais como um fenômeno histórico-social que foi um divisor de águas, mesmo no século XX. E a ideia realmente foi fazer um livro que tentasse juntar como os homens fizeram a guerra, como a humanidade, não só homens, mas mulheres também, né? Então, esse impacto. Eu gosto dessa frase, é uma frase que não é minha, é de um colega de doutorado que escreveu um livro muito interessante sobre os brasileiros na Segunda Guerra Mundial, César Maximiano. Ele fala assim, tentar entender a guerra, que os homens fazem na guerra, o que a guerra faz aos homens. Mais ou menos isso mesmo. Foi uma guerra que não foi não foi apenas uma guerra interimperialista, uma guerra por territórios, por vantagens econômicas ou territoriais. Foi uma guerra, em certos momentos, racial. Sim. Foi uma guerra política, foi uma guerra de domínios espirituais, vamos dizer assim. Por isso que, de certa forma, uma crítica que eu faço a vários livros de síntese da Segunda Guerra Mundial, que geralmente colocam os eventos de genocídio e extermínio em massa como um efeito colateral da guerra. E eu faço questão, eu deixo para o último capítulo, assim, precisamos falar de extermínio, que é mostrar que esse evento, ele foi... É um dos pilares da guerra, né? Parte da guerra. Sim. Não foi apenas a terrível extermínio de judeus, mas de várias comunidades que não eram algumas étnicas, outras por comportamento, como, por exemplo, homossexuais ou testemunhas de Jeová, ou por serem eslavos que estavam no caminho dos alemães, ou por serem chineses, coreanos. No caminho do Japão.
no caminho do Japão, o tipo de uma guerra racial e o genocídio sempre se afirma em pretensa superioridade, né? Então, todas essas supremacias raciais, elas são exercitadas, né? A ideia de supremacia racial é exercitada para proceder a esses genocídios. Tanto que eu não gosto de usar a palavra holocausto. Holocausto, primeiro, porque o holocausto é um sacrifício do bíblico, é um sacrifício ritual. Você sacrifica um cordeiro e o queima até o fim, a Deus. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus foi tudo, menos sacrifício ritual. E a gente, aqui, nós somos um site cristão, a Crentaços, né? Com o nome já diz. E, então, até para nossa perspectiva religiosa aqui, é entender que, né, o Holocausto é um sacrifício que Deus propõe para o povo judeu, para o povo hebreu, na verdade, né, no Antigo Testamento, como substitutivo, porque todos os povos no seu entorno sacrificavam pessoas, né? Era uma coisa comum. Quando eu falo isso no sexto ano, eles têm vontade de chorar na aula, coitadinhos. Mas era comum o sacrifício humano em várias daquelas culturas do mundo antigo. E Deus, segundo a tradição judaico-cristã, né, escolhe que animais vão ser sacrificados e não seres humanos, né? E aí a gente vai ter a criação, né, a alusão desse nome ali na década de 60 e 70, que é uma perversão tanto do sacrifício bíblico, quanto uma quase amenização do que de fato aconteceu aos judeus na Segunda Guerra, né? Então, porque esses episódios, esses eventos de extermínio, esses eventos genocidas, eles não envolveram, embora envolvessem frequentemente, preferencialmente, prioritariamente a comunidade judia, mas não exclusivamente. Também diminuir um pouco, acaba diminuindo involuntariamente outras formas de extermínio de massa. E outra coisa, mesmo a palavra extermínio, que eu uso, eu empresto de um estudioso dessa tragédia, que é o Saul Friedrich, mas mesmo essa expressão, ela não é completa. E eu coloco isso no livro, dizendo assim, olha, a gente falar de genocídio, que é mais, vamos dizer, mais amplo, talvez, ele não pega o processo em si, porque você pega só a parte do homicídio. Ou da morte em si, né? Da morte em si. Mas o que é mais importante, inclusive como uma lição de vida, não só do passado, mas para o presente, é como que comunidades passam a normalizar o ódio em relação a outras comunidades, como que, uma vez no poder, certos grupos exercem todas as formas de pressão e de atrocidades que começam já roubando seus empregos, confinando-os em campos de concentração e de extermínio. Não, isso é lento. Sim. E as pessoas acabam desenvolvendo ódios que elas não tinham e normalizando comportamentos que elas não tinham. Da importância, por exemplo, de um polêmico livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, quando ela fala, olha, Eichmann, ele não é um monstro. A gente tinha nazistas monstros, mas assim, a maior parte das pessoas sozinhos eles não perpetrariam quase nada. Mas exato. O fato de milhões de pessoas normalizarem mostra que nós estamos banalizando a maldade, né? E tornando algo corriqueiro, comum, fazendo parte do nosso dia a dia. E não pode acontecer isso. Então, por isso que eu fiz questão, assim, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra também de decisões morais terríveis. E não estou falando apenas das decisões morais dos protagonistas do eixo, mas também dos aliados. Né? Incinerar cidades com bombas, né? Com população civil, sem chances de fugir, é tão reprovável e muitas vezes foi justificável para a vitória. Porque só uma bomba atômica numa cidade, haveria outras possibilidades? Não. E se fosse só uma bomba atômica? Deixasse a história correr antes que soltasse 2. 3 dias depois soltou outra. Né? A ideia era o quê? Era realmente acabar com a guerra ou mostrar poder também para o atual inimigo e também para o futuro inimigo da futura Guerra Fria. Sim. Então tem vários questionamentos que são
ainda muito presentes na historiografia da Segunda Guerra Mundial e que merecem ser colocados. E outra coisa, as perseguições feitas em territórios ocupados e como que certas solidariedades não são exercidas. As pessoas, não é comigo, eu não sou judeu, ou eu não sou pertencente àquele grupo, isso não é problema meu. Então, depois, claro, a guerra transforma tudo em problema de todo mundo, né? Exato. Mas a guerra também essa Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de escolhas morais, mesmo escolhas que foram essenciais à vitória, como, por exemplo, a unidade União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, que tinham muito pouca coisa em comum, né? Além do inimigo em comum. Além do inimigo em comum. Então, como que mesmo aqui na América Latina, né, Roosevelt às vezes era criticado porque como é que você está nessa política de boa vizinhança apoiando ditadores latino-americanos? Assim, sim, eles são ditadores, mas eles são nossos. Eles estão do nosso lado, então são os nossos ditadores. Então, toda aquela conversa de 4 liberdades, e assim, muitas vezes vamos fazer de conta que vamos a luta em frente. E realmente, muitas vezes, foi necessário. Então, são escolhas morais que desde governantes até pessoas comuns, porque inferem na vida e morte, não apenas das pessoas que são envolvidas, mas também na própria quem esconde e quem delata, né? Exato. Então, eu espero ter feito nesse livro realmente o envolvimento de uma história o mais viva possível para quem vive no século XXI. Uhum. Quando você vê o que acontece em Gaza... No dia que estamos gravando, foi anunciado, né? Hoje é dia 9 de outubro, o programa vai sair só no dia 1º de novembro, mas foi anunciado um cessar-fogo e, infelizmente, assim, me surpreenderá se Israel não descumprir esse cessar-fogo. Então eu vou ficar surpresa se eles realmente obedecerem e tentarem uma tratativa de paz, porque não é o que tem sido visto, né? Há anos, as pessoas que não estão por dentro da história acham que tudo começou no 7 de outubro de 2023, mas na verdade a gente tem, antes mesmo da Segunda Guerra, já as raízes desse problema, e depois da Segunda Guerra, essa questão dos 2 estados ali, dos 2 países existindo no mesmo lugar, se agrava, né? Então é muito triste olhar para Gaza e ver a destruição completa da possibilidade de vida daquelas pessoas e não conseguir ter perspectiva, né? O que o mundo pode fazer, como a gente pode ajudar a Gaza, porque é assustador olhar e não saber o que fazer. O balanço final de destruição é devastador. Devastada pela guerra, nós temos, fazendo o paralelo, nós temos comunidades, países devastados de uma maneira assustadora. Mas as vidas das pessoas, as profissões, e as pessoas vão ter que lembrar, elas vão acabar se lembrando de tudo o que aconteceu na guerra, sob um novo resultado, sob uma nova moral. E isso tudo gera consequências. Estamos aí testemunhando, no caso, voltando para o caso atual, para o caso de Gaza, e também não podemos esquecer também numa guerra que ainda não acabou, né, na Ucrânia. Uhum. O que vai ser depois que acabar com a guerra, o pós-guerra, para o mundo que vai ter à frente para essas pessoas. E não podemos esquecer tanto o caso da Palestina, que era britânico, e que depois da Segunda Guerra Mundial a Inglaterra acaba em negociações com as Nações Unidas, as Nações Unidas acaba criando, né, 2 estados, o da Palestina e o Estado de Israel, mas ela não se acaba ali. E no caso da Ucrânia e da ex-União Soviética, né, da Rússia também. Então são 2 guerras que, de certa maneira, têm ligações indissociáveis com a Segunda Guerra Mundial. Tanto que, por exemplo, na Ucrânia, as forças antirrussas, todo esforço anti-Rússia, ele acabou por destruir monumentos de resistência contra os nazistas. Inclusive, alguns grupos fascistas da Ucrânia atual retomaram certos ícones, como Stepan Bandeira. Então, nesse ponto de vista, destruir os monumentos e todas as formas de lembrança e comemoração da grande guerra patriótica que a União Soviética empreendeu, derrotar o nazismo, de certa maneira joga água para o moinho da extrema-direita.
E depois que a guerra acabar, como é que vai ser? Que mundo nós vamos ter em que todas as forças antifascistas, elas ficam essa nova configuração. Então, essas guerras, elas não terminam com o cessar-fogo. Elas continuam sob nova roupagem, com menos destruição, ainda bem, mas elas não acabam nunca. Gente, eu gostaria de deixar, né, indicado aqui para vocês outros programas que eu já gravei que tem temática da Segunda Guerra Mundial. Então eu já gravei um programa sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que o professor inclusive indica no capítulo sobre o avanço nazista na União Soviética. Eu gravei sobre o livro O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz, e eu também já gravei sobre o quadrinho Maus, que ganhou prêmios e tudo mais, e retrata a vida de um sobrevivente, né, de uma família sobrevivente do Holocausto. Então, caso você queira saber mais sobre esse assunto ou ter outras indicações literárias também, tem esses 3 que eu já gravei, além dos que o professor indica no livro dele. Eu queria agradecer, professor, por ter aceitado o meu convite. Sei lá, chega um podcast aleatório mandando e-mail pra mim, nem sei quem são essas pessoas, o senhor aceitou muito prontamente, a gente conseguiu fechar essa data, né, ajustou ali os nossos horários, e eu tô muito feliz, porque eu acho que o seu livro merece ser lido por mais pessoas, e ter o senhor aqui complementa a minha indicação para os nossos ouvintes. Eu agradeço, foi um prazer. Se deixar, a gente conversa por horas. Exato. E isso é bom. É bom e é bom trazer pontos de vista para as pessoas, né? Pontos de vista diferentes para as pessoas poderem refletir com elas mesmas também, perceber que precisam estudar mais, porque se a gente não tentar mudar o mundo, a tendência é só piorar, né? Então, nos instrumentalizar de conhecimento, a gente fica mais deprimido quando olha para a realidade, quando a gente sabe mais coisas, mas ao mesmo tempo nos dá mais formas de tentar combater o mal que espalha-se pelo mundo, né? Às vezes do nosso lado, quando alguém é xenofóbico com um imigrante, um refugiado que está aqui no Brasil, mas de estar atento também aos sinais do nosso tempo, né? Sim, é como se a gente criasse anticorpos. Estudando o passado, nós vamos tentando criar anticorpos para eventos terríveis que se repetissem, se transfigurassem em outras formas de opressão, em outras formas de violência. Por isso que estudar história é uma dádiva mas é uma responsabilidade também, né? E é um incômodo, porque no fundo a gente fica... nós não temos sossego. Não temos. É uma dádiva e um fardo, né? Olhar. Sossego, né? É um fardo, isso. Então, perceber esse reacender de ódios por grupos sociais ou étnicos ou regionais, reacender supremacismos raciais ou nacionais, assustador. Todas as terríveis consequências que esse tipo de movimento social, esse tipo de ódio que foi gerado, o que já produziu de errado, de ruim, de terrível, de trágico, só o estudo do passado nos permite isso. E de tentar gerar esses anticorpos. Eu estava comentando com um amigo, nós vemos as investidas de Donald Trump dentro do aparelho de Estado americano, bem repressivas em relação à sua própria população, e eu olhei e falei assim para esse meu amigo, gente, eles não têm anticorpos. Os Estados Unidos não têm anticorpos. Acho que é uma coisa anormal, mas que vai embora numa democracia. Gente, para com isso antes que fique pior. Mas, infelizmente, a população americana, a política americana ainda não desenvolveu anticorpos contra essas práticas que eles nunca tiveram. E nós já, com nós experientes, falamos assim, isso vai dar errado. E geralmente dá. É o que a ministra Carmen Lúcia falou, né? Eu não lembro se foi no voto mesmo de condenação ao ex-presidente Bolsonaro e aos outros golpistas, ou se foi numa entrevista coletiva depois, né? Mas é que a gente já aprendeu, né? A gente teve muitas experiências autoritárias no Brasil e dessa vez a gente conseguiu barrar essa experiência porque o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico foi sendo
melhorado ao longo desse tempo, né? Então ela faz exatamente essa alusão de a gente criou vacinas e elas estão funcionando por enquanto contra o autoritarismo, o que os Estados Unidos, um pouco por nunca ter vivido uma ditadura, mas um pouco também pela soberba, né, de que eles se consideram a maior e melhor democracia do mundo. Eu acho que falta essa leitura compreensiva de que estamos em risco. Os meus alunos do 9º ano, alguns levantaram a mão durante as aulas e falaram: professora, você não acha o Donald Trump um pouco parecido com o Hitler? Aí eu fico, olha, é assim, existem muitos exageros dessa comparação, mas não são tantos assim também, então vamos pensar aqui, né? Então assim, eles têm 14, 15 anos, e alguns ficaram, claro, alguns acham absurdo você falar mal como o herói Donald Trump, mas um adolescente de 14 anos consegue pensar isso, talvez a gente tenha um sinal de alerta na sociedade mesmo, né? Sim, e olha que eu me surpreendo, e geralmente a tendência é o alheamento, né? Sim. Nesse caso, fazer esse exercício de comparação, ele pode ser útil se instrumentalizarmos, provermos os alunos desse instrumento de, olha, isso serve de comparação, e isso está fora da comparação. Sim. Né? Assim, evitar comparações esdrúxulas, então mas só para evitar, só conseguimos evitar se a gente prover os alunos dos elementos de conhecimento para poder separar o joio do trigo. Exato. Então, e tentar entender isso de uma maneira mais complexa, né? O que é sempre difícil, ainda mais em sala de aula, com poucas horas aula para disciplina. Então, é mais ou menos isso. Acho que prover essa possibilidade de questionar o presente de uma maneira mais profunda do que reles influencers que a gente vê por aí. Uhum. E a história nos dá essa raiz, né? Defendo muito nisso, assim, a gente consegue enraizar o pensamento em mais do que vídeos de 15 segundos ou 1 minuto no TikTok, né? A gente enraiza em coisas palpáveis e compreensíveis, por mais absurdas que elas sejam, a gente consegue olhar para o compreensível do passado para olhar para o hoje com um olhar melhor. Eu costumo dizer que quem estuda história não precisa de influencer. Né? A gente devia aprender a ser melhor influencer, que às vezes a gente comunica pouco, mas a gente está num caminho bom ultimamente, né? Com várias iniciativas de história pública, como História FM, a professora Denise, a gente tem movimentos bons, assim, nesse sentido, né? Eu, de vez em quando, faço isso por aqui, mas esse ano eu senti essa necessidade. Falei, acho que vou ter que ser um pouco mais técnica com os meus ouvintes, que o mundo tá pedindo. Se eu tivesse na posição de vocês, né, do Iclis, da Annelise, eu nem sei se eles mesmos, assim, se consideram influencers. Eu acho que não. Que nós, na verdade, tentamos fazer os passos do antigo iluminismo. Então, não se pautar pelo conhecimento ou pela influência dos outros, mas ter a sua própria opinião, conseguir reunir todo o conhecimento que precisa e ter a sua própria opinião, e não ficar refém da opinião de outros. Saber ousar, como dizia o velho Kant. Então, é isso. Acho que esse trabalho de vocês é muito importante, exatamente porque não vai contra essa droga fácil por influencers, porque é muito fácil, respostas fáceis, primárias, simples, maniqueístas às coisas. O mundo é muito mais complexo. Então, Sim. Por isso, trabalhos como os de vocês é muito importante. Muito obrigada, professor. Seu livro também vai nesse sentido. E eu realmente agradeço pelo seu tempo de gravar comigo hoje. E eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse papo. Eu acho que é extremamente significativo, foi muito rico ter o senhor aqui. Então, que os ouvintes aproveitem e comprem o livro da Editora Contexto para estudar um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. É isso. Até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Mamãe! É Deus, mamãe!